Lenovo Lock com RTX 4050 ou Asus TUF F16 com RTX 4050. Essa é uma decisão muito difícil. Eu digo pra você, não é só uma decisão difícil pra você que tá pensando em comprar um notebook com RTX 4050 ou um notebook na faixa dos 5 a 6 mil reais, né? Mas principalmente é até difícil para mim aqui gravar. Foi difícil gravar esse vídeo. Foi difícil extrair tudo que a gente podia para mostrar para você as diferenças desses notebooks. Então, é um vídeo que deu mais trabalho. Eu espero que você vá gostar aqui desse vídeo. E claro, se você curtir, não esquece de deixar um like aqui no final do vídeo e um comentário também. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e hoje eu vou te ajudar a comprar o melhor notebook para você. Será que é o Lenovo Lock com RTX 4050 ou o Asus TUF F16 com RTX 4050? Bom, vamos lá. Primeiro, os dois notebooks foram lançados recentemente, tá? Ambos. Apesar de já existir também um Asus TUF F16 com RTX 5050, esse daqui, 4050, também é um notebook do ano, um notebook atualizado, foi relançado bem recentemente. Bom, começando então com o TUF, se você for comprar ele hoje, ele tá saindo no Mercado Livre em torno de R$ 6.700. Vocês estão vendo aí, inclusive vendido e entregue pela própria Asus, né? Já o nosso querido Lenovo Lock com RTX 4050, na versão com Windows já de fábrica, sai em torno de uns R$ 6.300, mas na versão com Linux, em torno de R$ 6.000 é o valor normal dele, mas às vezes ele tá até mais barato. Esses dias ele estava custando R$ 5.799 na versão com Linux. Em promoção, a gente mandou lá no grupo de ofertas, inclusive o link dos dois para você comprar no menor valor tá aqui embaixo e também do nosso grupo para você entrar lá e ficar atento, né? Bom, então, primeiro de tudo que você precisa saber é o preço. Quando você estiver vendo esse vídeo, entra aqui, clica no link do Asus, clica no link do Lock e confere o valor para você continuar vendo o vídeo, tendo em mente o valor que está custando no momento que você está vendo. Porque no momento que eu estou gravando são esses preços, pode ser que mude. Bom, a partir daí o que você precisa saber é o seguinte, geralmente o Lock é R$ 1.000 às vezes mais barato do que o TUF, entre mais ou menos 700 a R$ 1.000 mais barato do que o TUF, depende da época que você está vendo o vídeo, tá? Mas ele tem coisas a mais e tem coisas a menos. Vocês vão ver que os dois notebooks são literalmente muito bons. Os dois são ótimos, mas é para um tipo de pessoa diferente cada um. Por isso você precisa ver qual que é o melhor para você, belezinha? Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, construção. Enquanto o Lock é todo de plástico, nós temos aqui um notebook todo de plástico, tanto aqui na parte de fora, na tampa dele, na parte de trás aqui dele e também na parte de dentro, todinho em plástico, beleza? Além disso, aqui nós temos a escrita Lock, nós temos aqui uma saída de ar que fica bem aqui embaixo da dobradiça, mas não se preocupe, não fica jogando ar para a tela, porque quando a gente abre essa tela dele, aqui fica mais vazado, então o ar não respinga na tela. Eu acabei de perceber que a minha luz aqui tá apagada, calma aí. Pronto, assim fica mais bonito. E o teclado dele é um teclado padrão da Lenovo, é um bom teclado, mas não tem nada de tão diferencial nesse teclado. É um teclado simplesmente bom, ok. É um teclado que tem todas as teclas de função, numeral, seta e é retroiluminado. Você pode acender ou apagar o teclado. Olha, chega mais perto aqui, que vocês conseguem ver que eu vou apagar e eu posso acender o teclado e deixar mais forte, tá vendo? Retroiluminado, mas não é RGB. Ele tem essa retroiluminação branco mesmo, normal. Já que no TUF começa aí a primeira diferença. O TUF tem uma tampa em metal, alumínio, coisa que lá no Lock é todo de plástico. E então vocês vão ver que tem várias características desse notebook que ele tem a mais e é por isso também que ele custa um pouquinho mais caro. E você vai ter que ver se isso faz diferença para você. Eu acho que sim, para muita gente faz diferença. Então por isso, vamos ver tudo que ele tem. Então já começa por aí. A tampa dele é de metal e ele tem essa diferença de design, né? Ele tem um design mais diferente, mais gamer mesmo. Então tem aqui a linha TUF da Asus, né? Essa linha gamer da Asus com o símbolo aqui, essas como se fosse parafusos, né? Mas não são, é só um design mesmo bem diferente. Nós temos aqui saídas de ar na parte de trás e o design da dobradiça dele é bem diferente, né? A saída de ar fica totalmente livre aqui e aqui, ó, já é o Palm Rest, já é a parte interna do notebook. Tem uns LEDs aqui que indica se o notebook tá ligado ou não. Quando a gente abre aqui, ó, o notebook, nós temos aqui a tela mais vazada. Outra diferença também que vocês vão ver, eu já vou falar da tela completa, mas é o tamanho da tela. No Lock nós temos uma tela de 15 polegadas. Aqui no F16, como o próprio nome já diz, tem 16 polegadas. Então você percebe que tem menos bordas na tela. Fica uma tela mais bonita, né? Mas só a tampa desse notebook é de metal, tá? Todo o resto é de plástico, assim como no Lock. Então toda a parte de dentro e a parte de trás dele é de plástico.
Mas aqui tem mais uma diferença, que é o teclado. Além dele ser um pouco maior, né, porque é um notebook um pouquinho maior, já que a tela dele é maior, nós temos um teclado bem diferente. Temos teclas de função aqui em cima separadas, temos um botão power que também fica separado, temos um teclado que tem uma textura mais emborrachada, o WASD é até transparente, tá vendo? É um teclado que tem teclas maiores também, nós temos as setinhas aqui, tem tecla de função, numeral e tudo mais. Um diferencial é um teclado RGB. Vocês estão vendo, não só é retroiluminado, ele é RGB e no estilo pudding, que significa que as laterais das teclas são transparentes, então passa esse RGB assim. Bem legal, né? Dá para personalizar esse RGB. Então em construção, pelo menos até o momento vocês viram que o TUF ganha. Os dois são bons, tem boas construções, mas o TUF é melhor. Ele tem uma tampa melhor e, claro, ele tem um teclado que é RGB, o que é uma vantagem. Às vezes você não gosta de RGB, não tem problema. Você pode desligar o RGB, pode deixar só uma cor sólida. Ah, eu quero deixar só branco igual do Loki, dá para deixar também. Você personaliza a cor que você quiser lá no software dele, beleza? Bom, agora uma outra coisa que é muito importante são as conexões. E nisso os dois também são bem completos. Aqui no Loki nós temos a entrada proprietária para carregar o notebook. Nós temos a entrada RJ45, saída HDMI, USB tipo A, USB tipo C que transmite dados, não transmite imagem, nem carrega o notebook. Nós temos uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone e na outra lateral entrada de cartão SD e a USB tipo A. A grande vantagem aqui do Loki, apesar de ter todas as conexões, é a entrada de cartão SD, principalmente para você que trabalha com imagem, com vídeo, precisa pegar o cartão da câmera para plugar no computador, ele já tem entrada para cartão SD. Isso é uma vantagem. A desvantagem das conexões do Loki é que essa USB tipo C dele poderia ser mais completa. Ela não transmite imagem e nem dados. Se você quiser transmitir imagem dele, precisa usar o HDMI que tem aqui. Bom, quando a gente vai aqui no TUF, já temos algumas diferenças. Primeiro porque se você olhar tanto desse lado de cá, como deste outro lado, você não vai ver entrada para cartão SD. Pois é, ele não tem entrada para cartão SD. Então, se você precisa disso, o Loki já ganhou nesse sentido. Mas ele tem outras vantagens. Primeiro, nós temos aqui a entrada proprietária para carregar o notebook. Temos RJ45 de internet e saída HDMI. Até aí normal. Mas aqui já vai uma diferença. Nós temos duas USBs tipo C. Uma delas é Thunderbolt 4, então transmite até 40 gigabits por segundo. É incrível, é excelente mesmo. E também transmite imagem. Já a outra é uma USB tipo C que transmite dados e além disso também carrega o notebook. E nós temos aqui uma USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, e aqui mais uma USB tipo A. Bom, eu não vou dizer que o TUF ganha nem perde em conexões, eu acho que eles empatam. O TUF tem conexões a mais, inclusive duas USBs sendo uma Thunderbolt 4 e que carrega o notebook e transmite imagem. O Loki não tem isso, mas o Loki tem a questão da entrada de cartão SD. Qual que é importante para você? Aí que você vai ter que ver para você me dizer qual que é melhor ou não. Eu, Felipe, gosto muito mais, até apesar de usar muito essa conexão do Loki, eu gosto muito quando o notebook carrega o USB tipo C, então eu acho realmente uma bela vantagem do TUF aqui. Mas no sentido de conexão, eu acho que nós temos um empate, tá? Um tem uma coisa a mais, mas o outro também tem, então até aí tudo bem. Um outro ponto agora é a tela. A tela dos dois é excelente, mas no sentido de tela, eu quero já dizer logo de cara, eu vou comparar e vou falar as especificações. Para a maioria das pessoas, e provavelmente para você que está me vendo, as duas telas são ótimas e elas têm um empate nisso. Não vai fazer diferença nenhuma das duas. Mas uma delas, que é a do Loki, tem uma especificação a mais. Mas isso é só na teoria, porque na prática, para você, provavelmente não faz diferença. Eu vou explicar o que é. Aqui na tela do Loki, nós temos uma tela de 15 polegadas. Ela é menor do que a tela do TUF, por isso às vezes aparenta até que tem umas bordas um pouco maiores. É uma tela de 15 polegadas, 144 Hz, IPS, 100% sRGB. Isso daqui que é a coisa que o Loki tem a mais. Essa tela tem uma certificação de precisão de cor maior do que a do TUF. Não significa que a tela do TUF é ruim, nem que ela não tem boas cores, mas a precisão de cor e a certificação dessa precisão ela é maior no TUF. Então você que trabalha com imagem profissional, com vídeo profissional, saiba que a tela do TUF é 100% sRGB. Se você não sabe o que é 100% sRGB, é porque provavelmente isso não importa para você mesmo, então nem ligue para isso. Já aqui na tela do TUF, nós temos uma tela de 16 polegadas. Ela é maior do que a tela do Lenovo, né? Tem menos bordas
E também é uma tela muito completa. A tela do TUF é uma tela 144 Hz de 16 polegadas, IPS, mas não tem essa mesma precisão de cores da tela do Loki, tá? Mas assim, gente, como eu tô falando pra você, no dia a dia e para pessoas normais que não vão trabalhar com vídeo com imagem profissional mesmo, não vão perceber essa diferença, tá? Então isso não importa para todo mundo, só para os profissionais de imagem mesmo. Mas a tela do TUF tem outras vantagens. Além de 16 polegadas, ela tem uma tecnologia chamada G-Sync. A gente consegue aqui, né, inclusive selecionar através de uma tecnologia chamada NVIDIA Optimus, a placa de vídeo do computador, que é a RTX 4050, direto nessa tela. A gente consegue selecionar que a placa de vídeo esteja 100% ligada nessa tela. E assim a gente pode ativar o G-Sync, que sincroniza os quadros do jogo com o FPS da tela ali, com a taxa de atualização da tela. Isso faz com que a gente não tenha um jogo, às vezes, uma imagem mais quebrada. Então é algo bem interessante, né? Além de já ter esse NVIDIA Optimus. Por quê? Todos os notebooks, os dois aqui, têm processadores Intel. Esse daqui tem um i7, esse daqui tem um Core 5, já já a gente vai falar dos processadores. Tanto o Loki como o TUF tem a placa de vídeo do processador e a placa de vídeo dedicada, que é a RTX 4050. Mas a placa de vídeo do processador, o notebook usa sempre que ele vê que não precisa de muita potência para o que ele está fazendo. Vamos dizer que você esteja navegando na internet. Ele não precisa ligar a RTX 4050, porque vai gastar muita energia. Então ele usa, para dar vídeo na tela, a placa de vídeo integrada do processador, que é mais fraca. Todos os notebooks fazem isso. A diferença é que no caso do TUF, você consegue selecionar se você quer desligar totalmente a placa de vídeo do processador e usar apenas a dedicada. Isso é legal porque faz com que você tenha menos perca de performance, às vezes menos bug, então isso é interessante. E só o TUF faz isso, eu já estou falando disso agora, porque isso também tem a ver, de certa forma, com a tela dele. Bom, então nós temos também um empate. Você precisa ver o que é melhor para você. Eu acho que para os gamers a tela do TUF é melhor, por já ter G-Sync. Para quem vai trabalhar, a tela do Loki é melhor por ser 100% sRGB. Mas, como eu falei, eles têm um empate também nessa questão da tela. Agora, se há uma coisa que eles não têm um empate, apesar de parecer, é em performance, por conta do hardware que a gente tem aqui dentro. Como eu falei, nessas versões dos dois vem com 16 GB de memória RAM, tá? Então essa versão mais barata deles, não importa se é o Loki, se é o TUF, já vem com 16 GB de memória RAM. Bom, mas todo o resto do hardware é diferente. Os dois têm uma RTX 4050, mas ela tem uma diferencinha. Ambos têm uma RTX 4050 com 6 GB de VRAM, mas a do TUF tem uma potência maior liberada, enquanto a do Loki, essa potência toda não é liberada. Mas calma, não significa que o Loki é mais fraco, e é por isso que esse vídeo foi tão difícil de fazer. Em algumas situações, o Loki vai ser mais fraco do que o TUF, mas em outras ele vai ser mais forte. Eu já vou mostrar para vocês já já quando a gente for falar de performance. Bom, então a RTX 4050 aqui do TUF tem 140 watts de TDP, que é basicamente uma medida de calor. Ela libera 140 watts de calor máximo. Ela esquenta mais, mas tem mais potência. Já aqui, na do Loki, nós temos 65 watts de TDP, o que seria um pouco menos da metade do calor que libera total a placa do TUF. Eu tô falando de calor porque não significa que ela tem metade da potência, tá? Não é isso. É só que ela libera menos calor. A potência do Loki, da placa de vídeo dele, é menor do que a do TUF, mas ela não é medida em TDP. O TDP é só a medida de calor. Agora, a gente usa isso para ter uma noção básica. O quanto essa placa de vídeo do Loki aqui libera menos de potência do que a do TUF, vocês vão ver na hora de jogar e já já eu vou mostrar para vocês. Então, na placa de vídeo, o TUF tem uma placa de vídeo que libera mais potência. Você está pagando por um notebook com a RTX 4050 e está levando 100% da potência de uma RTX 4050. Já no Loki, não. Você está pagando por uma RTX 4050. Tá levando uma bela placa com todos os núcleos dela, que vai ser a mesma coisa na hora de trabalhar, mas na hora de jogar, em alguns jogos vocês vão ver que a placa do Lenovo Loki é um pouquinho mais fraca do que a do Asus. Mas espera que já já vocês vão ver a diferença que isso faz. Então, em placa de vídeo, o TUF ganha. Mas em processador, o Lenovo não só ganha, ele destrói. Porque aqui no Lenovo nós temos um i7 de 12ª geração, um i7 12650HX. Esse i7 12650HX
ele é bem mais forte do que o processador que nós temos no TUF. Não é pouca coisa não, é muita coisa mais forte. Ele também tem muito mais núcleos físicos e muito mais núcleos virtuais, quase o dobro de núcleos do que o do processador do TUF. Qual que é a diferença? Na hora de você jogar alguns jogos, por mais que a placa de vídeo do Loki seja mais fraca, o processador compensa. E dependendo do jogo, se ele utiliza mais processador do que placa de vídeo, o Loki é até mais forte. E na hora de trabalhar, também. Mas vocês já vão ver já nos testes. Já que no TUF nós temos não um i5, mas um Core 5. É um Core 5 210H. Ele substitui o que antes seria o i5 13420H, que é um processador que vem no Loki com a RTX 3050 ou no Acer Nitro V. Esse processador ele é mais básico. Ele tem 12 threads contra 20 do i7, ele tem menos núcleos e ele é um pouquinho mais fraco. Então, apesar de a gente ter uma placa de vídeo mais forte, nós temos um processador mais fraco. Então, o Loki perde em placa de vídeo, mas ganha em processador. Deu para entender? Felipe, que diferença isso faz na prática? Olha só, imagina que você está trabalhando com edição de vídeo. Vocês vão ver que na edição de vídeo, tanto o processador quanto a placa de vídeo importa, no Premiere, por exemplo. Os dois vão ter a mesma capacidade. Não vai ter muita diferença. Você vai conseguir fazer de tudo com os dois quando se trata de edição de vídeo. Vai conseguir colocar efeito, até mesmo mexer com After Effects. E não vai ter diferença de performance. Tanto é que apesar da placa de vídeo do Asus liberar mais potência e na hora de renderizar um vídeo no Premiere, o Premiere usar os núcleos da placa de vídeo, a verdade é que na prática isso não faz muita diferença não. Porque eu fiz um teste aqui com um vídeo de 3 minutos, com vários efeitos de estabilização e de transição e etc. E no caso do Asus TUF F16, ele renderizou esse vídeo de 3 minutos em 1 minuto e 14 segundos. 1 minuto e 14 segundos e alguns milésimos. Já o Lenovo Loki Essential, com a RTX 4050, renderizou esse mesmo vídeo em 1 minuto, 15 segundos e alguns milésimos. É basicamente o mesmo tempo, tá, gente? Esse 0 ponto alguma coisa milésimo de diferença, que deu tipo 1 segundo de diferença, na verdade é só uma questão técnica mesmo. Talvez tenha sido até mesmo o tempo que eu levei para apertar o botão. A questão é o seguinte, eles renderizam o vídeo no mesmo tempo. É a mesma coisa, tá? Então na hora de trabalhar com edição de vídeo, por exemplo, os dois são iguais. Por isso que eu acho que se você vai trabalhar com edição de vídeo, o Loki é até melhor para você. Ele vai ser mais fino, mais leve e, além disso, vai ter uma tela 100% sRGB e não tem diferença de performance. Mas Felipe, nenhum momento vai ter diferença de performance na hora de trabalhar? Vai, se a aplicação utiliza muito placa de vídeo e o processador não importa tanto. Por exemplo, você está no Blender fazendo um render 3D utilizando a placa de vídeo. Nesse caso, o TUF vai sair um pouco na frente, mas não é tanta coisa não, tá? No caso do Blender, por exemplo, eu fiz um teste de benchmark usando as duas placas de vídeo aqui. Ele vai dar uma pontuação para mim. Quanto maior a pontuação, melhor. No caso do TUF, ele conseguiu 2.521 pontos no Blender, né? No teste de benchmark de render 3D do Blender. Já no caso aqui do Lenovo Loki, 2.376 pontos. Sim, o TUF conseguiu mais. Ele se mostrou mais capaz na hora de fazer um render 3D no Blender. Mas não é uma diferença tão grande, ok? Mas nesse caso, sim. Mas digamos que você vai fazer uma aplicação que utiliza mais processador. No próprio Blender dá para você selecionar o benchmark com o processador. E no caso do processador, o i7 aqui do Lenovo Loki conseguiu 186 pontos, contra incríveis 109 pontos do Core 5 do TUF. Então, mais uma vez, a placa de vídeo libera mais potência do TUF, mas tem processador muito melhor no Loki. Vocês vão ver que na hora de jogar jogos competitivos, o Loki vai sair na frente, por conta de tudo isso que eu tô falando pra vocês. Mas na hora de jogar jogos de história, que utilizam mais placa de vídeo, o TUF vai sair na frente. Mas aí o que importa mais pra você? Economizar e pagar mais barato, e ir no notebook que te entrega tudo, mas tem uma construção mais simples, menos recursos, um teclado que não é RGB, ou não, você não só quer jogar mais jogos de história, e essa diferença de FPS, que vai ser pouca, mas que existe, vai fazer diferença para você, mas você prefere um notebook que tem uma construção melhor, que tem um teclado que tem RGB, aí talvez o TUF seja para você. Você tem que ver se vale a pena para você pagar mais. É isso aí, é você que tem que me dizer. Bom, por exemplo, na hora de jogar, vocês vão ver que dependendo do jogo, como eu falei, vai ficar equilibrado, dependendo do jogo um ganha, o outro ganha, mas eu quero começar falando de jogos que o TUF ganha, que são jogos de história, pesados e com tudo no máximo.
Por exemplo, o Cyberpunk, se liga só. Antes da gente ir para os benchmarks, eu quero mostrar na prática uma coisa que você precisa entender. Vocês vão ver que o desempenho dos dois é muito parecido. Na maioria das coisas que você for jogar, que você for trabalhar, que você for fazer, e há muitas coisas, inclusive, o Lenovo ganha se for, por exemplo, um jogo competitivo ou uma tarefa que precisa de processador, mas o Asus ganha em placa de vídeo. Afinal de contas, a placa de vídeo dele é desbloqueada, libera 100% da potência. E pra gente ver essa diferença que o Asus faz, eu abri um jogo aqui que é considerado um jogo pesado, o Cyberpunk, e coloquei tudo no mais alto possível. Então olha só, a configuração tá tudo no talo, ó, alto, 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 ultra, ultra, ultra. Então o que pode estar no ultra tá no ultra, o que pode estar no alto tá no alto, o Ray Tracing tá desligado e o DLSS tá ligado no modo qualidade. Eu não liguei o Frame Generation, porque senão vai desafogar a placa de vídeo e o que a gente quer aqui é usar 100% da placa. Aqui pode ver que tá a mesma configuração no lock, tá vendo? Por que eu não liguei o Frame Generation? Porque eu quero mostrar para você a placa sendo usada no talo, para vocês verem essa diferença. Se eu ligar o Frame Generation, essa diferença some basicamente, né? Ela vai ficar muito menor, porque vai desafogar a placa de vídeo. Vamos começar aqui com o lock, olha só. Eu vou sair aqui, tá no mesmo ponto do jogo. E olha só, aqui com o carro parado, nesse momento, tá pegando 51, 50 FPS, 53, e tá com 73 graus, a temperatura do processador. Eu vou andar aqui um pouco com o veículo, olha, e vamos ver aqui um pouco a diferença. Tá caindo em torno ali para 45, 49, 52 FPS. A média tá na casa dos 50 FPS, tá? Então às vezes cai ali para 48, às vezes sobe para 52. A média em 50 FPS e tá 34 graus. Já a placa de vídeo tá 74 graus, né? Já a placa de vídeo tá também 72, 73 graus e tá usando 100%, 99%. Agora caiu para 95%, mas estava batendo 99% de uso, beleza? Bom, agora vamos aqui pro Asus. Mesma coisa, mesma qualidade, mesmo ponto do jogo. Vou até mutar aqui o jogo para não ficar fazendo barulho. Pronto. Tá aqui, ó. Nesse ponto parado com o carro já tá pegando mais FPS. 73 FPS. E também tá usando 99% da placa de vídeo. Mas ele tá bem mais quente, 83 graus, tá vendo? Então é 10 graus mais quente do que o outro. Mas percebe que nessa situação, por mais que o processador do Lock seja melhor, por mais que ele seja mais capaz no quesito processador, aqui sim sai na frente o Asus, né? O TUF sai na frente. E nesses tipos de jogos onde você quer jogar com tudo no máximo, é aqui que vai fazer diferença. Aqui eu tô com tudo no máximo no Cyberpunk sem ligar o Frame Generation e eu tô jogando tranquilo a mais de 60 FPS. Olha só, 64, 63, 60, chegou a 70 FPS. Então tá tranquilo mais de 60 FPS. Enquanto no Lock, por ter essa placa de vídeo que não é desbloqueada, né? A gente não tem 100% da potência, a gente já não consegue jogar o Cyberpunk com tudo no máximo a mais de 60 FPS. Eu precisaria diminuir uma coisinha ou outra ali. É claro, eu poderia ligar o Frame Generation, daí os dois iam rodar mais de 100 FPS. Mas isso demonstra essa diferença de potência. Você vai perceber sim, mas em jogos mais pesados, dos quais você está jogando com tudo no máximo e está utilizando 100% da placa. Nesse caso, principalmente para jogos de história, para jogos como um Cyberpunk da vida, faz mais diferença a placa de vídeo do que o processador. Deu pra entender? Mas é engraçado, nem todo jogo isso acontece. Tem jogo de história que utiliza mais processador, por exemplo, Red Dead Redemption. Eu coloquei Red Dead Redemption nos dois aqui, no Ultra. E no caso do Lenovo Lock Essential, com tudo no Ultra, no teste de benchmark, ele pegou 70 FPS de média, com mínima na casa dos 45 FPS. Enquanto aqui no TUF, na mesma configuração no Red Dead Redemption, ele pegou 63 FPS de média, com 48 de mínima. A mínima do Lenovo Lock foi menor do que a mínima do TUF, até aí tudo bem, mas a média do Lock foi melhor, por conta do processador. O Red Dead é um jogo que utiliza bastante processador, o processador foi muito importante para o teste de benchmark do Red Dead. Geralmente isso não acontece com jogo de história, tá? Jogo de história tende a usar mais placa de vídeo, mas às vezes acontece. Um outro jogo que utiliza muito placa de vídeo é o Horizon Zero Dawn, que aqui no TUF F15, no teste de benchmark com tudo no médio, que é o jogo original, como eu sempre faço o teste de benchmark, e claro, em Full HD, ele pegou 129 FPS de média. No caso do Lenovo Lock Essential, ele pegou 104 FPS de média. Percebe que aqui já teve uma diferença de uns 20 FPS. Pois é, o TUF mais uma vez saiu na frente. É um jogo de história e é um jogo que utiliza
bastante a placa de vídeo. Então, nesse sentido, o TUF pega mais FPS. Mas é claro, os dois têm as tecnologias novas da NVIDIA. Os dois têm a mesma placa de vídeo, apesar de uma liberar mais potência que a outra. No final das contas, as duas placas de vídeo têm a mesma quantidade de núcleos e têm as mesmas tecnologias. Então, quando a gente abre um Black Myth Wukong, por exemplo, a gente consegue ativar não só o DLSS, mas também o Frame Generation. E aí, fazendo o mesmo teste de benchmark no Black Myth com o Lenovo Lock, com o Frame Generation ligado, ele pegou 105 FPS de média. Já que o Black Myth também no Asus TUF, ele pegou 111 FPS de média. Aí você percebe que está dentro da margem de erro. Quando você liga o Frame Generation, eles ficam muito próximos, basicamente pegam a mesma quantidade de FPS. Mas nem todo jogo tem Frame Generation e nem todo mundo gosta de usar, porque dependendo do jogo você começa a perceber um delay ou algo assim. Mas uma coisa para se destacar é o seguinte, nos jogos de história principalmente, o TUF é muito mais quente. No Black Myth, por exemplo, e até mesmo no Red Dead, ele se manteve em temperaturas acima de 90 graus, em torno de 89 a 94 graus a temperatura do processador. Ele é bem mais quente do que o Lock, que geralmente se mantém em torno de 74, beirando os 80 graus. Então o Lock ganha em temperatura. Mas é claro, isso é por conta do TDP da placa de vídeo, né? A placa de vídeo do Lock é mais limitada, libera menos calor do que a do TUF. O TUF é mais quente mesmo do que o Lock, então também fica aí esse ponto de atenção. Mas quando a gente vai para jogos competitivos, mais uma vez, aí sim o Lock ganha. No CS2, por exemplo, o teste de benchmark, no TUF ele pegou 235 FPS de média no CS2, no preset competitivo. Já no Lock, a gente conseguiu 248 FPS de média, então é mais do que a do TUF. Mas não só a média importa, jogando na prática também faz diferença. Então eu abri o mapa Ancient no modo competitivo e fiquei parado no mesmo ponto na base CT. Enquanto no TUF ele ficou variando entre 140 a 180 FPS, variava muito. No caso do Lenovo Lock ele ficou muito mais estável e variou entre 209 e 227 FPS. Então você percebe que jogando na prática, o Lenovo Lock para jogos competitivos é muito melhor porque entrega mais FPS, mas também porque é muito mais estável do que o TUF. Em resumo, eu poderia dar mais um monte de teste de benchmark aqui, mas não ia adiantar mais de nada, porque vocês já entenderam o conceito. Vai jogar jogo de história, vai jogar jogos pesados, com tudo no máximo, o TUF é mais capaz. Vai te entregar mais FPS, além de já ter uma tela com G-Sync, com NVIDIA Optimus, que vai te entregar uma experiência melhor na hora de você jogar jogos, principalmente com bastante FPS. Agora, quer jogar jogos competitivos? Ou você quer economizar ou ainda trabalhar com o notebook? Vai de Lenovo Lock. Ele vai ter um processador melhor, que vai ser melhor na hora de trabalhar, além do fato dele ser mais leve, tá? O Lenovo Lock pesa 1,7 kg e também ele é mais fino. Olha só a espessura do Lenovo perto da espessura do TUF. Sim, o TUF é mais pesado, não muita coisa, ele pesa 2 kg contra 1,7 kg do Lock, mas ele também é um pouco mais espesso. Nenhum dos dois é um notebook ruim para levar na mochila e no dia a dia, mas nesse sentido também o Lock ganha. Mas eu quero saber de você, o que você acha de tudo isso? Ah, e claro, eu não poderia esquecer, bateria. A bateria do Lock, 3 horas de uso básico fora da tomada. Já a bateria do TUF, essa daqui, já é bem melhor, tá? A bateria do TUF, a gente consegue uma média de 6 horas, dependendo do uso, aqui fora da tomada, o que é muito mais do que a bateria do Lock. Então, também, se você vai usar fora da tomada, o TUF tem uma melhor bateria para você. Mas eu quero saber, para você o que é mais importante? É a construção? É jogo competitivo? Ou é economizar? Pagar barato, mas ter um notebook muito forte também e principalmente mais capaz para trabalho, para jogo competitivo? Eu quero saber de você qual dos dois que você escolheria, independente de qual você escolher, eu espero que eu tenha te ajudado. O link para você comprar ele está aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Valeu e falou!